Matzidik Rachal Marshia Tzadik Toavat Adonai Gam Shenechem. Mais uma vez, para que fique bem plausível. Matzidik Rachal Marshia Tzadik Toavat Adonai Gam Shenechem. Esse texto está em Provérbios, capítulo 17, versículo 15, Nova King James, que diz assim: aquele que justifica o ímpio, vírgula, e aquele que condena o justo, vírgula, ambos são igualmente abominação ao Senhor, ponto final. Shalom Adonai, professor Marcos Suel Alves aqui. Essa será uma aula bastante didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E se você gostar desse conteúdo, com gentileza, se possível, ajude-nos a propalar do amor de Deus e principalmente dessa língua sagrada que é o hebraico, compartilhando, curtindo, comentando, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube venha notificá-lo. Aqui nós vamos ter Matzidik. E aqui nós vamos ter o Marshia, ou o Marishia. Observe que eu coloquei aquele justificando, Rachá culpado, e o Marishia e aquele condenando. Professor, por que justificando, condenando? Gente, isso aqui é um particípio. Olhando para esse verbo e esse aqui, percebe-se que nesse aqui é matzidik. Observe que exatamente aqui nós temos um tronco refile. O tronco refile é sempre voz ativa e o seu grau é causativo. Justificando. O particípio ele identifica mais a ação do que o tempo. Então, a ação aqui justificando algo contínuo. Aquele que vive no erro. Justificando quem? O culpado. Ou seja, culpado não pode ser justificado. Está errado. Isso aqui é o particípio. Esse mem. Entendeu? Patar e chivar. Exatamente uma característica do particípio. Juntamente com o hirik e yud. Ok? Então, isso aqui identifica um refile no particípio. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O particípio aqui, justamente com um hirik e um yud. Então, isso aqui são características de um tronco refile juntamente com o particípio. Tranquilo até aqui, algo bem básico. Mas observa aqui exatamente, a Nova King James traduziu aqui como uma vírgula, né? Ímpio, que seria aqui culpado. Eu poderia ter colocado uma vírgula aqui? Sim, poderia. Porém, eu tenho essa conjunção aqui que está me ajudando. E aí, o que eu resolvi? Já que eu tenho um atinar aqui, eu resolvi colocar um ponto e vírgula, que é uma pausa maior. Então, como foi que eu traduzi isso aqui? Aquele justificando culpado e condenando justo, ponto e vírgula. Aqui eu dou uma pausa. Também eu poderia simplesmente traduzir dessa forma. Aquele justificando culpado, vírgula. E aquele condenando o justo, vírgula. Como a Nova King James fez. Ah, mas o atinar é só ponto e vírgula. Não, depende do contexto. Pode ser 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, etc. Toavat, abominação de. Adonai, ó, tem uma vírgula. Observa aqui, ó, exatamente aqui. Então eu tenho uma vírgula. Adonai, Gam, Shenechem. Então aqui, ó, 2 deles. Fica sem nexo, né? Também 2 deles. Aqui é uma conjunção que pode ser também, além disso, etc. Tem alguns significados. Só que a ideia aqui seria ambos são, tá bom? Exatamente isso aqui. Ambos são a abominação de Deus. Literalmente seria isso aqui. Então isso aqui é interessante para que você possa entender. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Este vá aqui é mudo ou vocálico? Por quê? Bom, vou te dar uma dica. Ele é mudo porque antes dele vem uma vogal breve. Então sempre que ele for precedido de uma vogal breve, lógico que tem uma exceção. Por exemplo, se aqui tivesse um dagesh dentro desse tsad, então ele seria vocálico mesmo sendo precedido de uma vogal breve. Nesse caso não entra essa exceção. Então aqui ele se torna mudo. Então matzidik. E esse dagesh é forte ou fraco? Me diz aí. Uma outra questão. Essas 2 vogais são breves ou longas? Este vá aqui é mudo ou vocálico por quê? Dá uma pausa e tenta responder. Uma outra questão que esse shurik aqui, ele é vogal, é transliterado como vogal, pronunciado como vogal, porém aqui ele exerce a função de um vav conjuntivo.
ou seja, de uma consoante. Então, diante de mem, de p, de bet ou diante de palavras que começam com chivar vocálico, sempre vai aparecer essa conjunção aqui, quando quiser fazer uma conjunção, né? Aquele justificando o culpado e aí eu coloco esse shurik porque está começando aqui com um mem. Se fosse um P ou uma palavra começando com chivar vocálico, seria um shurik também. Então aqui fica bem explícito, né? A divisão silábica vai ficar exatamente aqui. Uma consoante, duas, três, uma vogal e um chivar, que é simples. Essa é a composição e formação da sílaba. Ah, professor, mas eu aprendi que sei o que. Isso aqui é uma vogal. Sim, mas é uma exceção. Palavras no hebraico não começam com vogais. E se começar, me mostra aqui que eu paro de estudar, entendeu? Até agora eu nunca vi. Então eu vou parar de estudar se você me mostrar uma palavra no hebraico começando com vogal. Pelo pouco entendimento que eu tenho, uma palavra só pode começar com consoante. Exceto nesse caso desse shurik, que é um vav conjuntivo, ok? Então vamos ler mais uma vez para encerrarmos a aula com maestria, porque essa realmente foi uma aula muito didática, apoteótica e holofótica. Então repete comigo. Matzdik, Rasha, Rasha. Umarshia, Umarshia. Tzadik, Tzadik. Tuavat, Tuavat. Adonai. Gam, Gam. Shnechem, Shnechem. Agora vamos ler essa linha aqui completa. Vamos lá? Matzdik, Rasha, Umarshia. Agora vamos nessa. Tzadik, Tuavat, Adonai. E essa última. Gam, Shnechem. Ok? Beleza, agora vamos ler parando aqui. Vamos respeitar as pontuações. Matzdik, Rasha, Umarshia, Tzadik, Tuavat, Adonai, Gam, Shnechem. Agora vamos ler esse texto todo. Matzdik, Rasha, Umarshia, Tzadik, Tuavat, Adonai, Gam, Shnechem. Agora, se fosse uma leitura no hebraico moderno, sem respeitar nenhuma dessas pontuações, como seria? Matzdik, Rasha, Umarshia, Tzadik, Tuavat, Adonai, Gam, Shnechem. Então assim, gente, não tem necessidade de ler dessa forma, porque você desrespeita as leis gramaticais de acentuação do hebraico. Nós estamos lendo hebraico bíblico e não moderno. Então, se você acha que tá vendo o professor lendo dessa forma aqui, ó, Matzdik, Rasha, Umarshia, Tzadik, Tuavat, Adonai, Gam, Shnechem, e você acha isso lindo, eu não acho. Eu só acho que ele não entende de acentos hebraicos. Porque se entendesse, ele iria ler dessa forma. Matzdik, Rasha, Umarshia, Tzadik, Tuavat, Adonai, Gam, Shnechem. Então, cá para nós, não sou judeu. Porém, para um brasileiro, você tem que admitir que eu leio muito bem. Entendeu? Ah, professor, tá sendo convincente, tá enaltecendo-se. Não, jamais. Quem estuda comigo sabe que eu sou muito humilde. Mas a gente tem que mostrar autoridade no que tange gramática, tá bom? Então aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 15, Nova King James. Só que lembrando, essa tradução aqui é literal. Por exemplo, aquele justificando o culpado e aquele condenando o justo, a abominação de Adonai, também dois deles. Então assim, não faz sentido, entendeu? Aí o tradutor precisa parafrasear. Literalmente é isso. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. E se você pudesse ler da forma como eu leio? Professor, é possível? Sim. Eu tenho um curso de acentos hebraicos que te ensina exatamente fazer esse tipo de análise, saber onde colocar vírgula, ponto final, dois pontos, etc. É o curso de acentos hebraicos, onde tem 29 acentos divididos entre acentos conjuntivos e disjuntivos. E caso você queira fazer um curso completo de hebraico, eu tenho ou curso de alfabetização, ou um curso de verbos hebraicos, ou sintaxe hebraica, ou um curso de alfabetização em grego, verbos, sintaxe, etc. Ou ainda se você quiser fazer um curso de hermenêutica bíblica, ou um curso
de homilética para pregadores ou até mesmo um curso básico de teologia. Os links dos meus cursos estarão na descrição desse vídeo. É só você clicar que você será direcionado até eles. Ou você também pode entrar em contato diretamente comigo através do meu WhatsApp. O link estará na descrição desse vídeo ou na biografia do meu Instagram. Hebraico Bíblico, Professor Marcosuel Alves ou Professor Marcosuel Alves. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Shalom Adonai.